Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está aí nos assistindo no podcast Mais Que Vencedor. Hoje a nossa programação está muito especial, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero desafiar você a chamar todo mundo para a sala, para o quarto, porque nós vamos entrevistar aqui duas pessoas muito especiais, pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que a história delas vai emocionar e vai impactar muito vocês também. Bom, vamos começar a nossa programação aqui de hoje e eu quero começar aqui com a Michele. Michele, se apresenta aí para o nosso telespectador, né? Fala um pouquinho de você, daqui a pouco a Jaque vai estar se apresentando também. São duas mulheres guerreiras. Fala um pouco para a gente aí, Michele. Amém. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, pela presença, né, de estar aqui e me apresentar, né? Eu sou a Michele, sou mãe de 3 meninas, casada com o Roberto, né? E tenho uma das minhas filhas hoje está com o Senhor, né? Uma menininha especial. E com 12 anos, Jesus a chamou para casa, né? Novamente. Jaque, deixa um alô para o nosso telespectador aí no começo, tenho certeza que vai abençoar muito. Obrigada também pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu sou a Jaqueline, tenho 2 filhos gêmeos, um é especial, a menina é dita típica, né, como chamam agora, e tá os dois aí comigo, Gabriel dando bastante trabalho. E estamos indo bem, graças a Deus. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Para vocês entenderem um pouco, né? Não sei se vocês já perceberam, elas são mães especiais, né? A Michele contou a história dela aqui, um pouco da história dela, né? Sim. A Jaque também, né? Então vamos lá. Eu queria que vocês pudessem estar falando um pouco. Qual foi a maior dificuldade para vocês, né? Assim que vocês descobriram que eram mães, né, de uma criança especial, e o quanto isso para vocês foi difícil, tá? Pode começar por você, Jaque. Vai lá, fala pra gente aí. Qual foi a maior dificuldade? Então, eu comecei meio ao contrário da maioria das mães, né? Quando as crianças nasceram, eu não tive nenhum diagnóstico. Fui para casa com alta normal, o Gabriel nasceu bem, ninguém identificou nada. Então, por volta de 3 meses é que começou a identificar que ele tinha o crânio, não estava desenvolvendo, estava pequeno. E aí foi encaminhada o neurologista pediu o exame, só que isso foi em pleno dezembro. Quando eu cheguei, quando o resultado do exame estava na minha mão, eu não tinha médico para mostrar, não tinha como saber o que era aquilo ali. Então, eu entrei em pânico antes do diagnóstico. Eu entrei em pânico, fiquei desesperada, com o exame cheio de palavras estranhas. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, porque um monte de coisa esquisita que a gente não entende, aqueles nomes de exame. E aí, até eu chegar no médico, passar o ano, eu tava assim, nossa, meu filho vai morrer. Ele tem alguma coisa e é terminal. Até então, tu não tinha nenhum diagnóstico para você, Nada, tava tudo só normal? Só sabia que a moleira estava fechada e o crânio não acompanhava, que o gráfico, né, aquele gráficozinho do cartãozinho das crianças, né? E aí, eu até chegar médico de novo, virou um ano, começou e tal, aí eu fui no médico, aí olhou o exame. Quando eu cheguei lá, eu já estava até mais aliviada quando ela falou, olha, você tem uma criança grave nas mãos e a gente não sabe se ele vai falar, se ele vai andar, eu não posso te dizer exatamente o que vai acontecer com ele, mas é um caso grave. Ele ainda não fazia convulsão nenhuma, eu ainda não tinha reconhecido nenhum tipo de convulsão nele. E quando ela falou isso, mais me bateu um alívio do que um desespero, porque eu já me antecipando, né, já achei que ela ia chegar no médico e ele ia falar assim, ó, é terminal, tem tantos meses. Então, quando ela falou, tem grave, mas a gente não pode determinar a vida dele, saber o que ele vai fazer. Então, aquilo ali já me bateu diferente do que geralmente é, porque me veio ao contrário. Eu falei, ufa, então a gente vai em frente, né? Se é complicado, mas dá pra tratar e vai ficar aqui comigo, tá bom. Não tem prazo pré-determinado. E daí em diante a gente foi descobrindo tudo, fui aprendendo aos poucos. Não houve nenhum diagnóstico quando você estava grávida? Nada. Não chegou a fazer? Nada. Quando faz lá... Ele nasceu de 9 meses, ele nasceu no São José, que é um hospital sem recurso. E nem na hora os médicos identificaram nada? Nada, ele nasceu chorando, ele nasceu mamando. Tudo que um bebê nasce tem que fazer, ele fez.
Ao contrário da irmã, Gabriele, ela nasceu com... Ela não mamava, ela não abria a boca para mamar, não queria de jeito nenhum. Totalmente tinha contrário. Que dar complemento, Nasceu com a glicemia baixa, ficou em observação na alta, nasceu com essa ressalva que eu tinha que continuar dando leitinho no copinho, porque ela ainda não estava mamando direito. E no final era o contrário. E quando você foi fazendo o diagnóstico, foi fazendo os exames e descobriu, é isso aqui. O que foi para você naquele primeiro momento? O que passou na sua cabeça? Perdida. Não, eu nunca tinha ouvido falar em paralisia cerebral. O que era paralisia cerebral, né? Então, tudo novo para você. Naquele momento ali eu não sabia nem que tipo de criança que eu tinha nas minhas mãos. Como é que ia ser. E aí fui encaminhada à fisioterapia. Aí a fisioterapeuta começou a conversar comigo e aí foi caindo a ficha. Peraí, mas ele então vai precisar de cadeira de roda, ele não vai andar. Então é assim. E aí a gente vai se adaptando. Eu sou um pouquinho prática demais. Eu recebo o baque, assimilo e... Já se levanta rápido, não fica remoendo aquela situação. Depois, às vezes, depois que eu recebo a informação toda que eu tô bem, aí bate um pouco assim, eu penso, dá uma balançada, mas volto. Falei, não, vambora, vamos encarar e vamos em frente. Entendi. Eu já vivo assim. E aí, no decorrer de tudo, fui parar num médico, fui em outro. Eu cheguei num médico que marcou muito pra mim, que foi um geneticista. Apesar da maioria neurologista que ele passava falar pra mim que não precisava de geneticista, a gente gosta de ter resposta, né? A gente busca a resposta. E aí eu fui no geneticista, e o geneticista examinou ele tinha quase um ano, eu acho, quando eu fui no geneticista, devia ter entre 6 e 9 meses, mais ou menos assim, ainda não tinha um ano. E aí o geneticista me fez um monte de perguntas, né? Olhou aquele exame dele, você pega a ressonância de Gabriel, é praticamente toda preta. O cérebro a gente sabe que tem que ter as partes branquinhas. A dele é praticamente toda preta ali. E aí o geneticista olhou aquele exame e começou a me fazer um monte de perguntas. Ele nasceu com quantas semanas? Eu falei 37, que é o princípio de 9 meses, né? 37 semanas. E o Apgar, que é a respiração que nasceu com 9, tá ótimo. Nasceu, qual o período encefálico? 34, e eu respondendo. Até que chegou ele foi perguntando isso tudo, até que eu respondi, e ele ficou mudo. Ele parou. O médico ficou mudo. Eu olhei pra cara do meu esposo assim, olhei pro médico mudo. Aí eu pensei, né? Eu falei, esse veio com o endereço marcado. Deus embrulhou assim e mandou, esse aí é pra você, porque... Aí depois o médico falou, né? Depois do período mudo, eu pensei e aí ele falou, olha, no caso aqui, o tamanho da lesão que seu filho tem, ele geralmente, quando é gemelar assim, ele vem a falecer. Meu Deus. Porque é uma lesão muito grande e provoca um parto prematuro. E isso deixa o outro bebê com sequelas. Eu falei, agora eu entendi porque que ele ficou mudo. Então, quer dizer, eu até estava conversando com o Michele esses dias. Michele, cada vez que eu converso com um, com o outro, que eu vou juntando as peças, eu entendo o milagre que Gabriel é, porque eu não passei por nada que as outras mães passaram, UTI, ficar internado. Então, pra mim, nossa, não passei por nada. Gabriel é uma criança tranquila. Né? Uma criança de 11 anos nas condições de Gabriel ficar internado 3 vezes na vida inteira. Ele passou por 3 internações só. Quantas crianças nascem e ficam meses na UTI? Então, pra mim, era normal. Gabriel é tranquilo. E aí eu vou conversando e eu vou entendendo que não, ele é tranquilo, porque realmente é um milagre a criança nascer com toda a gravidade dele e nascer bem do jeito que ele nasceu. Meu Deus, então ele é um milagre vivo hoje nas suas mãos. Deram algum diagnóstico para ele? Vai viver até só tantos anos? Nunca. Eu tive a sorte de chegar numa médica muito boa que ela não me delimitou nada. Ela só falou, olha, você tem uma criança grave, inspira muito cuidado, mas a gente não tem como prever o que ele vai fazer. Não dá nem para eu te dizer se ele vai conseguir andar ou não. A gente não tem como... A gente vai trabalhar, a gente vai acompanhar, vai cuidar e vamos ver o que ele atinge. Já vamos voltar em você. Peraí, acabou ainda não. Agora a gente vai estar ouvindo um pouquinho a Michele, que também tem uma história que eu tenho certeza que vai edificar a tua fé. Né? Então fala pra gente aí, Michele, como é que foi o teu diagnóstico, quando você descobriu? Então, comigo também foi um pouco diferente, né? Porque a minha gravidez toda foi tudo tranquilo. E eu tive, no finalzinho da minha gravidez, uma infecção urinária que acarretou um parto prematuro, né? Por essa infecção. E aí, nisso, eu estava dentro de um hospital e lá eu fui pro quarto, fiquei lá uns 2 dias. No 3º dia, me mandaram pro CTI, porque eu inspirava mais cuidados. Mas lá no CTI...
a minha filha acabou nascendo em um momento que não tinha ninguém dentro ali perto de mim, né, nos boxes. As pessoas estavam tomando café, almoçando. Na hora foi almoço, eu me lembro. Foi um almoço. E antes deles irem almoçar, eu até chamei, né, a enfermeira-chefe. Falei com ela, fulana, minha filha vai nascer. Aí ela disse pra mim, não vai nascer. Isso é a crise renal que tá vindo e você não vai ter bebê agora. E ela não me deu nem o benefício da dúvida, de fazer toque, de chamar médico, nada disso. E só colocou um lençol em mim e foi pra sala lá dos médicos pra almoçar. Nisso que ela estava lá na sala dos médicos, com os outros médicos, a minha filha nasceu. Então, como eu estava de 34 semanas, né, ainda, a Bia nasceu e ela asfixiou, né? Ela teve uma hipóxia na hora do nascimento. Porque, de repente, eu nem teria se tivesse as pessoas certas ali, né? Para aspirar, para ambuzar. Ela não teve esse cuidado pós-nascimento. Ela nasceu e ficou jogada na minha perna. E nisso entrou um médico... Normal, parto normal. Normal, parto normal. Nisso entrou um médico para fazer visita num paciente dele cardíaco que estava na minha frente. Eu estava em boxe, né? Eu estava no último boxe e na minha frente tinha um senhor. E aí ele falou com esse médico, doutor, olha, essa mocinha ali ganhou neném. Aí o doutor veio e falou, não. Quando ele me ouviu, né? Eu sou técnica de enfermagem, trabalhava nesse hospital. Então, conheço muitos médicos, e esse médico era meu amigo, ele olhou assim e falou, não, é mentira dela, ela tá brincando, Michele é muito brincalhona. Eu falei, doutor, não tô brincando. Quando ele viu que eu tava falando sério, ele levantou o meu lençol. Quando ele levantou o meu lençol, ele é negro, ele chegou a ficar pálido. Ele saiu gritando e uma enfermeira trouxe uma cubarrinha com uma tesoura, foi só isso que eu vi na cubarrinha, tá? Ele cortou o cordão umbilical, enrolou a minha filha no meu próprio lençol e saiu com ela. E ali ela já tinha sofrido a hipóxia, porque daqui pra cima dela já era negro. E aí dali eu fiquei em pré-coma, né? Eu fiquei 18 dias no hospital, na UTI. Minha filha ficou 3 meses na UTI no Rio de Janeiro, até voltar para casa, né? E foram muitos diagnósticos terríveis. Era tudo não, né? A tua filha não vai andar, a tua filha não vai falar, a tua filha vai ter um home care dentro de casa, a tua filha só vai poder ir embora depois que fizer uma tráqueo, depois que fizer uma GTT. E foram tantas as informações que, né, apesar de eu ser da área, aquilo tudo era muito novo para mim. Eu nunca tinha vivido aquilo, né, na minha família. Então eu comecei a orar e a pedir muito a Deus, né? E meu esposo nessa época, ele não era evangélico. Então cada vez que o médico entrava no quarto da UTI e me dava uma notícia, eu repreendia ele, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Meu Redentor vive. E Roberto, ele fazia assim, ó. Porque ele não entendia, né? Porque eu tava ali profetizando e ele, não, tua filha não... Porque ela conseguiu sair de vários tubos, né, que estavam. E aí ficou com um catéter nasal. E esse catéter nasal, Bia não saía de jeito nenhum do catéter. Até que eles colocaram um cheirinho, né, que era numa borrachinha. Aí ficou assim. E aí, se tirasse esse cheirinho do oxigênio, a saturação dela ia lá embaixo. E aí eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus. Falei, não, a minha filha vai embora e ela vai embora sem esse oxigênio. E aí as pessoas falavam, não, ela vai ter que ir embora com um balão de oxigênio. Eu não aceito, ainda mais que a tua casa, né, onde vocês moram é muito alto, não sei o quê. Aí eu comecei a orar e Deus respondeu, né, porque depois de 3 meses a gente recebeu alta e ela veio pra casa. 3 meses ficou no hospital? 3 meses na UTI. E você também ficou lá, não, né? E eu fiquei no Rio o tempo todo. Não digo, você ficou também internada também, não, né? Não, eu fiquei 18 dias na UTI e ela ficou 3 e depois mais umas 2 semanas no quarto, até eu conseguir... Quase um mês. Quase um mês, E ela ficou mais 2 meses e você... E ela ainda ficou mais 2 meses. Na verdade, você teve alta, mas na verdade... Continuou. Não, porque ela foi pro Rio de Janeiro, ela não ficou aqui em Teresópolis. Aqui não tem e você estrutura. Ficou aqui. Uhum. Hoje até tem uma estrutura. Você ficou então praticamente depois que ela nasceu, 30 dias longe dela. E quando ela nasceu, e quando eu acordei, né, do meu coma, eu falava com o Roberto assim, me fala a verdade, eu sei que a minha filha morreu. Eu quero que você me diga. Eu esperava o pior, né? Porque aquilo tudo que eu presenciei, né? E aí ele falou, não, nossa filha tá bem, nossa filha tá viva. Aí ele ficava assim, de dia ele ficava com ela na UTI lá no Rio e subia à noite para dormir comigo na UTI aqui em Teresópolis. Aí nisso ele foi, na época não tinha celular como o nosso, né, que mandava vídeo, que mandava foto, zap, ele foi lá no Rio, tirou várias fotos dela, aí foi na Deplar, na época, revelou as fotos e levou na UTI
para eu poder ver que a minha filha estava viva, né? E eu tenho todas essas fotos, essas fotografias, eu tenho todas. A minha filha toda entubada, um nenenzinho desse tamaninho, ela nasceu com 900 gramas. Então, assim, foi tudo muito complicado. E graças a Deus, Deus deu um médico aqui em Teresópolis, né? Que conseguiu entubar, providenciar no Hospital São José tudo o que ela precisava para ela poder ser transferida para o HCT. Do HCT ela foi para o Rio. E lá foram 3 meses e pouquinho de luta, né? 3 meses lá no hospital. Então, era para ser tudo normal, mas como eu tenho foi... todas as morfológicas, ultrassom, Doppler, tudo normal. Jaque também? Tem. Tudo normal. Sendo que o caso de Gabriel já não foi no parto, né? Ele foi o que eles chamam de hipóxia intraútero, devido à gravidez gemelar. Até ele próprio outro. pode, eles, no movimento, o próprio Gabriel pode ter pressionado o cordão umbilical dele, nesse momento faltou oxigenação para ele. Aí foi uma coisa assim... Que é imprevisível, né? Não tem como... Não tem como. No teu caso, então, não, meu erro, você foi erro médico. Foi um erro médico, né? O meu foi erro médico, a gente tem uma causa na justiça, que até enquanto a minha filha estava viva, eles pagavam uma tutela antecipada para ela. Por saber que o erro foi deles. Sim, o juiz já determinou Já isso, né? E agora a gente está nessa batalha aí, dessa sentença final que só fica prolongando, né? Já são, se você for contar, já são 16 anos. Meu Deus, mas vai dar tudo certo. Tá nas mãos de Deus, né? É claro que valor nenhum no mundo, não, né? Vai. Nem valor. Depois você vai contar um pouquinho da história dela, mais um pouquinho. Vamos voltar para a Jaque de novo. Você que está assistindo aí, se você quiser fazer alguma pergunta, você conhece alguma mãe especial, né? Pode mandar as perguntas para a gente aí, a galera que está assistindo no YouTube, a galera que está assistindo no programa Mais Que Vencedor, né? Se você quer conhecer um pouco da história delas também, fala para a gente aí, né? O Instagram, o Facebook de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar também do Pode Com Elas, que é top demais. Fala aí, Jaque, seu Face. Eu sou meio ruim de rede social, né? Então as pessoas tentam me acham, mas não vê nada. Com o Pode a gente vai concentrar. Porque como eu já sou péssima de publicar, eu esqueço até de tirar foto. Michele tem, né? Michele mexe, publica mais, movimenta mais. Eu não, se eu Mas indo no Pode vai achar nós duas aí, lá, o nosso particular. Então como passa eu não dou aí, conta pode, de então. uma rede Passa social, aí. então Pode Com Elas Terê. Pode colocar aí, né? Pode Com Elas Pode Terê. Com Elas Terê, no Instagram. Tá bom, isso aí, ó. Vai lá, Pode Com Elas Terê. E dali a gente tá começando, mas a intenção é a gente compartilhar sempre as nossas histórias, histórias de outras mães e dúvidas também que foram surgindo na nossa vida com as nossas crianças, assim, e a gente foi aprendendo, foi tendo gente para tirar a dúvida, é o mesmo que a gente quer fazer ali. A gente quer ir também esclarecendo e ajudando, porque no início é muito difícil. Então vamos lá, já que já está falando do Pode Com Elas. Já cheguei lá no Pode. Vamos entrar, vamos lá, já aceleramos aqui, já chegamos no assunto. Vamos falar um pouquinho do Pode, depois a gente volta a falar um pouquinho mais da história de vocês. Né? Quando que surgiu essa ideia do Pode Com Elas? É um podcast top demais, né? Para mães especiais, são todos assuntos, né? Não fica focado só numa coisa, para criança, para adulto, para... Concentra muito. Porque varia os assuntos, mas acrescenta muito para quem está assistindo, não é verdade? Surgiu o Pode Com Elas, porque uma coisa que a gente já fazia rotineiramente. A gente já ia para casa de outras mães para ajudar. Uma mãe não consegue dar a comidinha na GTT, então a gente ia para casa dessa mãe para ajudar essa mãe. Até no auxílio de um banho, a gente comprou várias, a gente conseguiu doações e a gente conseguiu comprar várias banheiras. Na verdade, que era uma piscina que tinha até no celeiro, e a gente foi lá, fez uma parceria lá com o César, ele vendeu um pouco mais barato e a gente comprou várias dessas banheiras, porque uma criança especial, deficiente, ela vai crescer, né? Ela cresce como a gente está crescendo. Então, ele não tem como uma mãe continuar dando banho na banheira ou numa bacia. Então, a gente teve que, né, adaptar. E aí, a gente sempre fazia isso uma na casa das outras. E quando veio a pandemia, foi o nosso maior, acho que é a nossa maior... Um start, né? Foi o maior start que nós tivemos, porque a gente estava sempre dentro da casa de outras mães. A gente já estava planejando até fazer agenda para as visitas. E a gente conseguiu arrecadar várias coisas, né? Várias doações. A gente faz isso até hoje. A gente recebe medicação, a gente recebe fralda, cadeira de rodas. E a gente não fica com essas coisas. A gente doa. E no nosso grupo, nós temos algumas cadeiras que a gente preserva
empresta, pega de novo, depois empresta para outra criança, porque tem crianças que vão crescer, então a gente está sempre locomovendo essas cadeiras. A cadeira é uma das coisas mais difíceis da gente. E o POD veio assim mais gritante na gente quando uma mãezinha passou um aperto muito grande com uma criança lá na Fazenda Ermitagem. Ela tinha acabado de fazer uma GTT e ela não sabia nada da GTT, e o filho dela acho que ficou quase uns 3 ou 4 dias com a GTT entupida. E a criança gritando dentro de casa, gritando. Muito pouquinho, e com muita fome. Fecha totalmente. E aí a mãe levou o neném num hospital aqui. Foi no postinho. Foi num posto? No postinho que Micaela Não, mas ela foi no posto. Foi. E lá não quiseram trocar a sonda de Foley, porque tava costurada, tava com ponto ainda, então ela tinha acabado de fazer. Então não quiseram mexer numa coisa que lá no Fernandes Figueiras tinha feito. Então, a minha filha trabalhava recentemente nesse posto, me ligou, mãe, tem uma criança assim, 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 pelo amor de Deus, vem fazer alguma coisa. E aí eu fui. Fui eu e Jaque, a gente levou sonda de Foley, levamos seringa, levamos tudo para tentar desentupir. Tinha uma cadeira de rodas, levamos pro menino também. Também levamos uma cadeira de rodas. E aí chegamos lá, a criança estava gritando de fome. E eu consegui, né, desentupir a sonda do menininho, a mãe passou a comida e ele ficou todo feliz, né? Ele até dormiu. E eu acabei que fiz todo o trabalho que era para fazer lá no Fernandes Figueira. Tirei os pontos. Então vamos lá fazer uma... Doutora Michele em ação, né? Aí tirei os pontos e aí ficou tudo bem, graças a Deus. A gente conseguiu levar a cadeira de rodas e aí acabamos vendo também que essa pessoa precisava de uma cesta básica. Ela estava precisando, não tinha nada em casa. E a gente contactou o nosso grupo ali arrecadou... A gente começa a pedir. E o nosso grupo rapidinho... Quantas pessoas? Quantas mães? 150 mães no grupo. 150 mães especiais. Que bacana isso, hein? E eu ainda acho pouco. Porque tem muito mais. Muito mais que a gente não consegue alcançar. Um dos motivos do POD é esse, né? Perfeito. Porque hoje, numa loja que a pessoa já me conhece, chegou uma mãe que tá com alguma situação, precisa de alguma coisa, já dá meu telefone. A fisioterapeuta do meu filho conhece uma mãe que tá com uma dúvida, alguma coisa, já dá meu telefone. Meu telefone virou público, meu telefone vai espalhando por aí. E a gente vai agregando as mães, uma mãe vai passando para outra, olha, tem uma mãezinha que descobriu agora. Tem WhatsApp de cabeça aí? Passa aí, vê se Na verdade... alguma mãe assistindo a gente. Na verdade, não foi nem a gente que montou o grupo, foi outra mãe e o grupo ficou com a gente. Mas porque esse grupo foi montado há muito tempo e acabou que ele ficou com a gente. Mas vocês podem adicionar. Hoje eu e ela que somos... Fala pro pessoal que tá assistindo a gente aí o número. Pode ser meu número que já é público, né? Manda aí o número então, né? É 97516. Olha ali pra aquela câmera ali, ó. 97516 1316. 21 na frente, tá? 21 na frente, Repete aí, Michele, o número. Vou falar o meu, que o dela eu não sei. Não, fala o dela. Não, você não responde. Fala de novo já, que ela não sabe o teu aí. 21 7516 1316. Conhece uma mãezinha que pegou o diagnóstico agora, tá com alguma dúvida com GTT, teu filho precisa, não quer fazer... Quer esclarecer alguma coisa? Quer entrar no dúvida grupo? sobre benefício. Dúvida sobre benefício. Às vezes a criança precisa de uma cadeira. De uma cadeira de roda. A gente tá com cadeira de rodas. Olha que bacana. Ou então tá sobrando aí, pode entrar em contato com a gente que a gente recebe a doação também. Eu acho que o grupo, né, foi formado para isso, para ajudar. Para agregar. É uma necessidade supre. Alguém tá sobrando. Isso, doa. Por exemplo, já que hoje o Gabriel não usa mais, um exemplo, não usa mais o Trileptal. Então ela tá com uma caixa cheia de Trileptal. E ali a gente consegue mandar para essas mães, olha, eu tenho 10 caixas de Trileptal. Quem faz uso? Eu faço. E a gente divide. E quando a gente não consegue ir até a mãe entregar, a gente deixa num local ou a mãe mesmo vai até a gente para pegar. E a gente recebe muita doação. Teve um neurologista, na época que a gente fez uma campanha de fraldas, um neurologista aqui da cidade, Dr. Rafael, ele doou a quantia de R$700 em fraldas pra gente. Que benção, hein? Tem muita gente, né, que tá disposto a ajudar. Porque quando começou a pandemia, a gente ficou meio mal, né? 30 dias, pra gente foi o suficiente, 30 dias sem poder sair de casa. E aí a gente já tinha o recurso celular, chamada de vídeo todo dia. Foi onde que despertou em vocês, vocês falaram, a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer alguma coisa que vai dar pra gente ficar parada, não importa se é pandemia, porque a gente, deu a pandemia, a gente parou tudo, a gente não fez mais nada do que a gente fazia, a gente não tava recolhendo doação, a gente não tava fazendo nada. Falei, Michele, tu tá bem? Ela não aguenta mais ficar em casa. Falei, nem eu, tô ficando doida. Olha, minha cabeça tá pirando, eu não consigo ficar presa. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer uma campanha. Eu falei, vamos fazer uma de fralda, que cesta básica todo mundo já tá fazendo. Nossas crianças precisam de fralda. Foi onde a gente começou a movimentar e aí esse médico achou a gente e
Bacana. Ofereceu essa doação. Olha, eu fiz uma arrecadação aqui para cesta básica. Sobrou um valor. A gente quer em fralda, porque a gente não gosta de pegar dinheiro. Existe alguma parte do órgão público que destina doação de fralda, material para essas mães especiais? Vale a pena a gente falar aqui, porque quem sabe tem alguém nos assistindo dessa área, que a gente pode até, um vereador desse da cidade, lançar um projeto de lei onde essas mães que já têm uma dificuldade muito grande, passa por essa dificuldade que vocês contaram aqui, poxa, ter um mínimo de apoio, gente, de ajuda, uma cadeira de roda. Quanto que é uma cadeira de roda? Nossa. E eu fico vendo, às vezes, uns trabalhos bacanas, né? A minha sogra lá em casa, ela junta umas tampinhas para doar para... Ela faz com a Renata, né? A Renata, isso, ela passa lá, pega e, poxa, consegue levantar a cadeira de roda, ela pega, doa, faz esse trabalho. Eu acho que o órgão público, vale a pena a gente lançar isso, porque a gente vê tantas leis aí que, né, não digo que são fundamentais, mas que talvez são de menos importância do que para esse caso dessas mães, né? Então a gente vê que a gente precisa de uma atenção especial, né? E não só as crianças em si, mas as mães, aonde eu quero entrar agora. Porque parece, as pessoas às vezes não conseguem perceber que a vida da mãe para só para cuidar dessa criança para sempre. Não é verdade? Conta um pouquinho, gente, a experiência que é, porque não tem como a mãe trabalhar fora, não tem como a mãe pensar, vou fazer uma viagem, não tem como a mãe... Porque ela vive em prol da criança. Eu era técnica, né? Eu sou técnica de enfermagem, trabalhava dentro do hospital. E quando a Bia nasceu, eu tive que deixar de trabalhar, de toda a minha demanda e me submeter totalmente à Bia. Porque ela requer todo o cuidado, né? Então, assim, era tudo ela. Eu tinha que... Se ela quisesse comer, eu trocar fralda, banho. Então, eu era os braços, a perna, a voz dela, né? Tem muitas mães... Eu era um pouco chata, porque eu não viajava tanto por conta de algumas coisas, limitações, essas coisas. Mas eu viajava. Mesmo assim, eu ainda viajava. Mas eu acho assim, igual já que eu tô pra ver. Porque essa daqui não tem problema, não. Pode estar sol, chuva, ela tá lá com o Gabriel. Gabriel não me impõe limite. Não, ele me impõe um pouco de limite, que é o limite é ele estar confortável. É o limite que ele impõe só. Fora isso... Gabriel, ele não põe limite nenhum. A gente quer fazer, a gente quer conhecer algum lugar, a gente quer ir, a gente avalia. Vai todo mundo tem junto. Como? Vai. A gente já colocou o Gabriel em barco, já fez um passeio de 4 horas em Arraial do Cabo, já fez um passeio de 1 hora, né, em Búzios. Então, bacana isso que você está falando, porque com certeza tem alguma mãe assistindo a gente no programa e falando assim, poxa, eu não consigo fazer isso. É possível. Eu não tenho apoio. Quem sabe a mãe às vezes está dentro de casa... Já há anos com essa criança que tem dificuldade de sair porque ela não tem, às vezes, uma cadeira de roda, não tem um apoio da família, às vezes mora num lugar alto, é escada, tem dificuldade. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí, né, olha que exemplo a gente tem aqui. E eu creio que o maior propósito de vocês... Retiro, o Gabriel já foi, né? Foi até para o Retiro de Jovens, é verdade, já participou do nosso Retiro de Jovens aqui. Então, a gente vê a importância, né, desse Pode com Elas, o podcast de vocês, alcançar essas mães, né? E a gente já conversou isso já também outras vezes também, o quanto essas mães precisam de um cuidado. Quem sabe uma mãe dessa aí, levar ela num salão para fazer um cabelo, fazer uma unha, né? Gente, porque a vida dela parou por causa desse cuidado especial que é válido. Agora, e ela? Se ela não estiver bem, como é que ela vai cuidar da criança? Então, o cuidador precisa ser cuidado. Né? Uma coisa que a Gisele da Casa Vida, Gisele Aguiar, fala muito. Fala assim. Para meu filho estar bem, eu preciso ficar bem. Não tem como o meu filho estar bem se eu não estou bem. Então, a gente também precisa do cuidado, né? O cuidar da mãe, cuidar de quem cuida é muito bom. Porque ela precisa. Ela anda com o Gabriel, né? Hoje eu não tenho mais a minha filha, mas eu sinto ainda as dores de tudo que eu vivi com ela. Então, hoje eu fiquei com dor na lombar, fiquei com dor no ciático. Então, assim, foi por conta de coisas que eu... Normalmente, uma mãe carrega uma criança no colo até 1 ano, né? Claro que vai carregar um pouquinho mais, porque às vezes pega no colo para dormir, mas a criança, depois de 1 ano, já está andando. Eu carreguei a Bia no colo até 12 anos de idade. Já que está com o Gabriel, 11 anos já carregando ele no colo. Então, assim, para onde a gente vai, é a criança aqui, ó. E muitas das vezes, eu sempre fui muito assim, não, né? É sempre eu.
A minha filha ela era uma criança grave, uma criança que tinha uma escoliose muito severa. Então, até por isso que eu não ia em muitos lugares com ela, porque qualquer coisinha ela pegava uma pneumonia na Bia era um problema. Então, assim, eu não deixava qualquer pessoa pegar ela. Porque pra pegar ela, você tinha que saber pegar. Ela era assim. Então, pra pegar, tem que pegar direito. Então, eu acho que nem Roberto eu não deixava pegar muito. Então, a carga mesmo ficava muito em cima de mim. Como eu vejo que a carga também de Gabriel fica muito na mãe. Mas a gente puxa essa carga pra A gente que puxa. Vamos falar agora do pai. O pai não tem é que culpa sair dele. pra trabalhar. O pai tem que ir pra não trazer. É culpa dele. O pai não, já é não mais culpa. desajeitado. É isso aí. E a gente acaba... mãe é aquela, né? Proteção, protetora. Os meus, quando eram menores, bem pequenininhos ainda, né? O pai ainda conseguia dar um banho, conseguia trocar fralda, principalmente Gabriel, porque ele sempre foi muito rígido. Tem criança, no caso de Gabriel, assim, comparado a Cícero, que é muito molinha, é mais difícil. Gabriel era muito durinho, então era mais fácil de você manipular, né? Tipo, não tinha esse medo de, vai tombar pra cá ou pra lá. Então, quando era pequenininho, ele ainda conseguia se virar. Quando começou a crescer, ele já não conseguiu mais fazer a mesma coisa. Até pra pegar, como o Gabriel tá muito grande, ele às vezes, não sei como é que tu segura, escorrega, como é que trava. Fica difícil. É, mãe. Então, exatamente. Mãe se adapta. Né? Então, assim, Deus sabe o que Ele faz. Deus é perfeito em tudo, né? Então, assim, eu olho para vocês hoje, até tá chegando aqui várias mensagens para a gente aqui, ó, mulheres guerreiras, né? Mães guerreiras, o pessoal mandando um abraço para vocês aqui. Tem uma galera aqui assistindo com a gente. Então, assim, o que acontece, né? Fora o pessoal que está assistindo a gente pela TV também, eu tenho certeza que está acrescentando muito esse podcast, né? Vamos lá, queria que Michele contasse um pouco da história da Bia, né? A gente sabe que é uma história que mexe com a gente, né? Apesar de assim, né? Já tem um tempo, mas toda vez que a gente fala, mexe com a gente, né? Mas foi dado algum diagnóstico para ela de idade? Não. Nenhum deles vai viver até tanto, ou alguns recebem? Acho que depende muito da qualidade do médico que a gente chega, né? Depende do médico, né? Porque tem médico que gosta de... Eu fui num médico que falou assim pra mim, eu nunca vou dizer pra você que a sua filha vai viver tantos anos, porque eu posso falar isso pra ela e eu pensar que você vai viver aí mais uns 30 anos, e aí você vai, atravessa a rua e você morreu e ela ficou. E aí? Não tem diagnóstico. Então, assim, não tem diagnóstico. E a gente não é Deus, né? Então, exatamente. Ninguém pode falar, né? A última palavra é do Senhor. E quando aconteceu, né? O que aconteceu tudo com a minha filha, minha filha sempre foi muito alegre. A gente sempre passeou bastante, andou, né, a cidade inteira, ia viajar. E até que um dia ela teve uma pneumonia muito forte. A minha filha, ao contrário de Jaque, ela teve... Eu não sei te contar quantas internações que ela teve. Foram várias. E não era de ficar uma semana no hospital, era de ficar um mês. Já fiquei até 90 dias com Bia dentro do hospital. E essa última internação que ela teve, ela teve uma pneumonia muito forte que acarretou numa sepse. E aí teve que fazer a gente já foi para fazer a GTT, né? Eu já estava com isso fixo na minha cabeça. Não, vamos fazer a GTT, porque por ela deglutir errado, né? Por conta da escoliose, acabou que tinha que fazer a GTT. E eu já estava com isso na minha mente, vamos fazer a GTT. Só que lá ela teve uma intercorrência, e aí o médico falou, olha, já que a gente já vai fazer a GTT, ela já vai estar no centro cirúrgico, anestesiada, vamos fazer a TQT também. E aquilo não entrava na minha cabeça. Não, olha, já foi difícil eu fazer a GTT, vou fazer TQT? Não vou, TQT é tráqueo. E aí eu não queria fazer, até que não tinha como... Ele falou assim pra mim, olha, hoje você pode escolher, vai fazer ou não. Mas amanhã, se ela tiver uma intercorrência aqui no box, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. E aí não vai ter centro cirúrgico, não vai ter nada. Então vai ter que ser às pressas e de qualquer jeito. Então eu falei, não, meu Deus, então tá nas tuas mãos, vamos fazer. E ela fez a GTT e a TQT e ela ficou bem e veio para casa. Nisso que ela veio para casa, a gente veio com o Home Care, né, com uma equipe toda estruturada. E eu vi assim que foi o cuidado do Senhor já estava me preparando para ele chamar ela para casa. Então ela ficou comigo depois que ela fez a GTT e a tráqueo, ela ficou comigo 7 meses em casa. A gente reformou a nossa casa praticamente inteira, adaptou tudo nesse tempo.
Ainda tem esse detalhe ainda. Tem que mudar a estrutura da casa toda. Tudo. Muitas das vezes a gente tem que trocar até a porta porque a cadeira de roda não passa. Exatamente. Então eu tive que comprar uma banheira para poder colocar a Bia para tomar banho, porque a Bia era bem grande, então não dava mais para dar banho dentro do chuveiro. Então a gente fez uma reforma toda e quando a gente assim, ó, tá tudo pronto para ela. Aí Jesus veio e chamou, né? Teve num sábado de manhã, a gente estava com tudo preparado, a gente tinha uma festa das crianças especiais. E aí, quando eu acordei, né? Eu acordei com a técnica gritando e a Bia, na tráqueo dela, voava sangue para tudo quanto era lado. Então, o quarto dela ficou cheio de sangue. E a gente começou a aspirar. E aí eu fotografei, mandei para a médica, ela falou, Michele, corre para o hospital. E corre para o HCT, né? Porque é um hospital hoje que tem mais referência, principalmente para as crianças especiais. Então a gente correu para o hospital, né? E quando chegou no hospital, a gente entregamos ela lá, né? E começou aquele corre-corre no hospital. E eu, como técnica, eu já sabia que aquilo poderia ser uma hemorragia, mas eu não queria acreditar. Mas desde a hora que eu saí de dentro da minha casa com a minha filha, que eu fui pegar ela no colo, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, sabe? Filha, me entrega ela. Hoje, eu estava já falando contigo, cuidando, né? Hoje eu já estou aqui esperando pela Bia. E eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu repreendi, né? Eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus, essa voz. Não, minha filha, não, isso é o diabo, não é Jesus. E eu e eu fui orando, né, até o hospital. E isso foi às 9 horas da manhã. Quando foi meia-noite e alguma coisa, eu já não aguentava mais estar lá, né? Tava toda suja de sangue. Eu fui para casa com uma das técnicas tomar banho, porque eu não aguentava mais ficar ali. E nesse meio tempo, né, nesse dia, chegou uma ambulância para transferir a Bia para o Rio, porque ela precisava ser transferida. Só que a ambulância que chegou, gente, literalmente era uma ambulância dos Flintstones. Eu tô rasgada dentro, o oxigênio não funcionava. Nada. Então, assim, até nessa ambulância eu vi o cuidado do Senhor. Porque se fosse uma ambulância legal, top, a minha filha teria descido. E ela teria partido lá no Rio. Então, ia ser uma burocracia para trazer para lá. Então, assim, Deus não deixou. Hoje você entende, Hoje né? Eu entendo nos mínimos detalhes o cuidado do Senhor. E aí eu fui para casa tomar banho. E aí, na hora que eu tô tomando banho, o Roberto me ligou. Vem pro hospital, que a Bia teve um novo episódio de hemorragia. E aí, Deus falou comigo, filha, me escuta. Eu estou chamando a Bia. Eu estou esperando por ela. Mas eu preciso que você me devolva. Eu não vou trazer ela sem você me devolver. E aí eu fui orar, falei com meu irmão, vamos orar e eu vou fazer uma oração para Deus. E a gente orou, né? E eu lembro da minha oração, eu falei assim para o Senhor, eu não me ajoelhei, eu me prostrei e falei, Senhor, tu sabe que eu não pedi a Bia, eu não queria, né, outro filho, mas o Senhor me deu e eu cuido dela com tanto zelo, com tanto carinho. Eu sou apaixonada na minha filha, te agradeço pela minha filha. O Senhor sabe o que é o desejo do meu coração. Eu quero chegar no hospital, pegar ela no meu colo e levá-la para casa. Mas se é o Senhor que está falando comigo, que está me pedindo ela, o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor me segure, me estruture, mande seu consolador, porque o Senhor sabe que eu sou fraca e eu não vou aguentar. E aí ele falou comigo ali, para tu saber que sou eu que falo contigo aqui na terra, antes de tu levantar do pó, o mais puro aqui vai te abraçar. Então, antes de eu levantar a minha cara do chão, o meu sobrinho me abraçou. Ali eu já falei, meu Deus, pronto, é hoje. Eu só confirmando. Né? E eu não falei nada para ninguém, eu só fui chorando pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, né, eu sou muito conhecida aqui em Teresópolis, principalmente na área médica. Então, o grupo médico de Teresópolis aqui, das pediatras, ninguém queria pegar a Bia e descer para o Rio. Porque todas elas gostam muito de mim, e eu também muito delas, então ninguém queria. Uma médica, a doutora Ana Cláudia Pinto, estava num casamento, ela estava sendo madrinha, e ela é a chefe hoje da pediatria lá, e ela falou que o celular dela só bombando com o negócio de Bia. E ela falou, gente, eu vou ser madrinha e eu vou com a Bia. Eu vou sair daqui, vou. Quando de repente eu tô lá no hospital, chegou ela. Toda arrumada, produzida, com cabelo de vestido. Michele, eu vou com a Bia. Aí eu falei, amém. E ela também é evangélica, né? Ela falou assim, Jesus vai na nossa frente. Mas hoje, porque a maioria das vezes eu entrava na ambulância, né? Hoje
você não vai comigo na ambulância, você vai no carro com o Roberto. Eu vou na ambulância e a técnica vai comigo e o Senhor está com a gente. Você crê? Eu falei, amém. Aí nisso ela entrou para arrumar todas as coisas e Roberto ficou ali fora. Aí eu fui orar junto com ele, porque Jesus mandou eu orar junto com ele. E eu falei, amor, vamos entregar a Bia para o Senhor, porque Jesus está pedindo ela. E ele, não, você está doida, a Bia já passou por tanta coisa. E ela sempre volta, Jesus sempre faz um milagre. Eu falei, Roberto, eu sei, mas pode ser alguma coisa na minha cabeça, mas vamos fazer o que Deus está mandando, vamos entregar. E a gente precisa entregar ela para o Senhor. Aí a gente fez a oração, entregamos ela para o Senhor, porque eu falei para ele, você está no hospital aqui com ela. Eu não conseguia nem mais ficar lá dentro, de tanto sofrimento. Então eu falei com ele, você está vendo tanto que ela está sofrendo, então vamos entregar ela para o Senhor. Se for a vontade de Deus, ele vai reverter o quadro, se não for, ele vai levar. E aí assim, nós oramos, e aí Deus fez, né? Ela colocou na ambulância, ela não chegou nem no Soberbo. Antes de chegar no Soberbo, já estava voltando, e aí Jesus já tinha levado ela, né? E depois as médicas conversando comigo, elas falaram assim pra mim, Michele, você sabe o que é uma hemorragia hipovolêmica, né? Eu falei, sei, doutora. Você sabe que uma pessoa normal, como a gente aqui, a gente numa hemorragia hipovolêmica, a gente não dura 40 minutos, né? O sangue vai todo embora, ele vai embora. A Bia ficou de 9 horas da manhã até 2 horas da manhã. Olha o cuidado que Deus teve. Deus foi te preparando esse dia inteiro até você conseguir entregar, devolver. Deus não fez nada sem a tua permissão. Então, assim, hoje eu compreendo, né? Deus te deu, né? Deus me deu, Deus levou. E é uma música que me acompanha, que eu falo muito para algumas mães, né? Quando a gente já tem passado por isso algumas vezes, é uma música que é muito antiga, né? Faz parte do meu repertório de criança, que é essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não importam as circunstâncias, né? Eu vou amar a Deus em primeiro lugar e a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha isso, para você que está assistindo aí, e eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo aqui que passaram por perda talvez recentemente, e esse testemunho está fortalecendo a tua fé, esse testemunho está mostrando para você que Deus é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. É verdade. Né? Não foi fácil, claro que não, a gente como ser humano, a gente chora, a gente sente a saudade, o que fica é a saudade, mas a gente entende que tem um Deus que está no controle de todas as coisas, né, Jaque? Sim. Um Deus que está cuidando de tudo, né? Um Deus que está com o Espírito Santo nos consolando a todo momento, né? E que a gente entende que essa vida aqui na Terra é passageira e que os nossos dias estão contados, não é verdade? A gente não sabe, a gente não entende, mas os nossos dias estão contados. Então, quanto vale a gente confiar, a gente se apegar ao Senhor, né? Nosso programa está terminando, acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast, que eu só... Parte 2. Passou muito rápido. Parte 2, é verdade, é verdade. Assim, como que vocês se conheceram? Rapidamente aqui, só para a gente fechar aqui, a gente falou, e vocês se conheceram nessa situação de mães especiais? Através do grupo mesmo, quando começou a primeira conversa sobre fazer uma festa, por conta do que a gente já conversou aqui, né? Algumas não conseguem sair de casa, outras ficam mais... Às vezes pessoas tinham vergonha. Vocês começaram a se falar... E aí nisso marcou. Quem que se levanta sempre quando marca alguma coisa? Vamos organizar, vamos. Apareceu quem junto? Eu, Michele e mais algumas outras mães. E aí a gente fez a primeira festa. Dali a gente ainda não ficou muito próxima, mas a gente já se conheceu. Aí surge uma coisa ou outra e a gente não sabe determinar quando foi que a gente foi se aproximando mais. A gente sabe que a gente grudou muito, foi depois desse episódio. Gente, a amizade dessas duas aqui são duas irmãs, estão sempre juntas, depois que Bia se entende. Depois que Bia foi pro céu, eu não larguei mais Michele, não. Exatamente. Mas foi uma coisa que me marcou muito, que ela não lembra, porque ela estava muito dopada na situação que ela estava passando. Eu cheguei lá com uma outra amiga nossa, com a Eveline, ela estava do lado fora do hospital de madrugada, e ela sentou naquela rampa que tem ali entre eu e a Eveline, e ela virou pra gente assim... Eu não sou mais mãe especial, vocês vão me abandonar agora, vocês vão me deixar sozinha? Aí eu falei, maluca, só pode ser, não tem um pingo de juízo. E aí não deixei mais sozinha, eu falei, ela é muito doida, não pode ficar sozinha não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo testemunho de vocês, pela garra de vocês. Eu creio que tudo que vocês estão plantando hoje, isso vai gerar fruto lá na frente. Eu creio que muitas mães hoje, que talvez não tem noção, talvez que tem um grupo desse, que tem pessoas como vocês, que estão lutando em prol da causa, eu creio que isso vai gerar algo muito grande no futuro muito próximo. Não pare, não desista, tem muita gente olhando para vocês,
né? Deus uniu vocês duas com propósito. Tudo que Deus faz com propósito, não é verdade? É verdade. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês contarem um pouquinho, 1% de 100% aqui, acho que não chegou nem 1% da história de vocês. Estou aqui na torcida pelo podcast de vocês, pode contar sempre comigo, né? O pessoal que está assistindo, fala de novo aí o Instagram do podcast ou o Facebook, eu não sei, para a galera ir lá. É Instagram e o YouTube, é a mesma coisa para achar, Pode Com Elas Terê. Pode Com Elas Terê, tá? Entra lá, acompanha, são entrevistas que vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe vocês, amém, cada dia mais, amém, tá? Pode contar sempre aqui com a gente também, podcast Mais Que Vencedor está aqui para ouvir histórias, né? E na verdade a gente entrevista, a gente que é abençoado. O testemunho de vocês edifica muita gente. Então tenho certeza que muita gente está assistindo a gente. Esse programa vai repercutir. Muitas mães vão procurar vocês, o telefone foi falado aqui. A gente vai passar algumas fotos, né, do Gabriel, da Bia também, com autorização de vocês, né, no programa de TV, editado certinho, e eu tenho certeza que isso vai abençoar muitas e muitas pessoas, né? O pessoal tá mandando um grande abraço aqui, Vivi tá falando, amo vocês, né? Muito lindo o programa, que o Senhor continue fortalecendo vocês, amém, né? Tá aqui o Bruno, a Dominique, a Rose, a Andréia, a Dayana, né? Então a galera assistindo aqui, e é o que eu falo, o testemunho de vocês, toda vez que eu escuto, como edifica a minha fé e tem edificado a fé de muitas pessoas. Não parem, vocês são guerreiras. A gente passa por muita coisa que o amor de Deus se prova a cada segundo. E é o legado que Deus deixa na gente, né? É verdade, é verdade. Tudo tem um propósito, não é verdade? E assim, o que me chama a atenção foi o que o Jag falou. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela falou, peraí, foi um baque, mas a vida precisa continuar. Eu preciso prosseguir. Aí. Deus tem um propósito muito grande. Não dá tempo de contar a internação de Gabriel agora, que é mais ou menos isso aí. Mas eu levo aquela porrada, eu levo a pancada assim, vou e volto. Mas é isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um podcast Mais Que Vencedor. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima programação. Em nome de Jesus.